Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus nos fala hoje da cegueira espiritual causada pela soberba, a cegueira dos hipócritas. Veja, aqui Jesus entra claramente em polêmica com os líderes religiosos da sua época para denunciar uma cegueira, uma incapacidade de guiar as pessoas se você não enxerga a você mesmo na luz da verdade. Em termos espirituais, o que nós podemos dizer aqui é que Jesus está denunciando a falta de humildade e está denunciando a cegueira criada pela soberba. Vamos entender por quê. Bom, em primeiro lugar, porque somente a virtude da humildade é que crava os nossos pés no chão da verdade. A visão verdadeira de nós mesmos, seres humanos, é sempre, necessariamente, uma visão de quem se humilha diante de Deus, de quem se coloca como pequeno diante de Deus. Já ao contrário, a soberba é capaz de causar uma espécie de delírio, em que a pessoa enxerga a si mesmo como uma enormidade, ou seja, fora da norma. Na realidade, nós somos melhores que os outros. Por isso podemos olhar para os outros de cima para baixo. Essa é a característica mais específica da soberba, esse achar-se superior. Então, eu já me coloco na posição de pastor e guia, de mestre e senhor. Na realidade, a coisa funciona exatamente ao contrário. Ou seja, se nós quisermos guiar as outras pessoas para Deus, a primeira coisa que eu preciso é me humilhar diante de Deus, me colocar diante da minha verdade, da minha incapacidade, da minha impotência para isto e deixar-me guiar para Deus, deixar-me guiar por Deus. Como? Bom, nós temos tantos meios para que Deus nos guie, os ensinamentos da igreja, o exemplo dos santos. E assim, quando eu me faço discípulo, me deixo modelar, necessariamente eu me transformo em alguém que termina liderando os outros. Sim, existe aqui uma virtude típica do líder, do verdadeiro líder cristão. É a virtude da humildade, não somente da humildade onde eu vejo os meus defeitos e estou disposto a deixar que Deus os trabalhe, mas uma vez que eu entro nesse processo de transformação interior, eu também tenho a humildade de servir aos outros para que eles descubram sua verdadeira vocação, descubram sua verdade humilde diante de Deus e então assumam o grande projeto que Deus tem para eles. Nesse sentido, então, a humildade cristã não esmaga as pessoas, mas ao contrário, as exalta. Como? Fazendo com que elas descubram a sua vocação, e isso faz com que a vocação divina, que nos exalta verdadeiramente, se realize. É a virtude da magnanimidade. Então, como é diferente o líder cristão? Vamos olhar para os santos, o exemplo dos santos. São sempre pessoas humildes, que se deixam moldar por Deus, profundamente obedientes, que sabem trabalhar os seus defeitos e por isso terminam arrastando atrás de si uma multidão. Não é à toa que quando uma pessoa se decide verdadeiramente para a santidade, o inferno treme e as forças dos demônios vêm todas contra aquela pessoa. Por quê? Porque os demônios sabem, ninguém se santifica sozinho. Quem entra humildemente na luz da verdade de Deus e entra nesse caminho de transformação interior e de santidade, esse sim é o verdadeiro guia. Não é um cego que guia outros cegos, mas é alguém que, pela luz divina, termina arrastando uma multidão para o céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.